Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Dallavec Henkel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. E hoje nós vamos falar sobre a nossa querida e amada água. Quem nunca na vida ouviu falar que precisamos tomar 2 litros de água por dia? Pois é. Só que essa questão não é simplesmente, vamos tomar água. Tem um motivo por trás disso, né? A nossa fisiologia depende da água, tá? Então, esse vídeo vai ser voltado justamente pra gente explicar um pouquinho mais as funções da água no nosso organismo, que são basicamente 7, se a gente for meio que resumir as funções da água, tá? Então, pra falar um pouco da função da água, eu separei um artigo de revisão, eu vou deixar a citação dele aqui embaixo, a referência aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler esse vídeo, ler esse artigo científico com profundidade. Mas, basicamente, o início desse artigo trata justamente das funções da água. Então, eu resolvi listar aqui pra vocês, pra gente entender certinho o papel desta molécula no nosso organismo e também desvendar o mistério. Será que realmente precisamos beber 2 litros de água por dia? Isso eu vou falar, então, mais pra frente. Então, pra começar, a água é uma molécula que é caracterizada por ser multifuncional, justamente porque dentro do nosso organismo, não só nos humanos, em outros organismos também, tem funções essenciais. Mas aqui eu vou destacar, então, dar o foco, né, para a fisiologia humana. A gente tem a água como função, primeiramente, como meio que um material de construção, né? O nosso corpo é composto de aproximadamente 60% de água, sendo que normalmente recém-nascidos e crianças têm uma porcentagem um pouco maior que isso, e os idosos costumam ter uma porcentagem um pouquinho menor que 60%. Mas adultos saudáveis normalmente mantêm uma proporção de água de 60% do peso corporal, tá? Então 60% de você é água. Então água nada mais é primeiramente do que um material de construção. É algo que compõe o seu corpo, compõe as células, compõe os tecidos, compõe seus órgãos, tá? Então, primeiramente, função primária da água é justamente ser este material de construção. Tô olhando aqui pro meu resuminho, né, pra eu não me perder nos tópicos. Outro aspecto importante da água é a tal da termorregulação. Por quê? Porque ela pode ser responsável por ajudar a manter a nossa temperatura corporal. E um belo exemplo disso é quando, por exemplo, está um dia muito quente ou você faz uma atividade física muito intensa e você começa a suar, tá? O que é o suor? Nada mais é do que um líquido hipotônico que sai ali das suas glândulas sudoríparas, que serve meio que para carregar o calor para fora do corpo, né? Então essa água evapora e o calor se vai junto com isso. Então é uma estratégia de termorregulação. Então o segundo papel da água é justamente esse, fazer essa termorregulação, tá? Colaborar para esse processo, não que ela faça sozinha, né? Como eu expliquei. Outro aspecto importante é que a água é basicamente o solvente universal, ou seja, ela é capaz de, por exemplo, né, o nosso corpo é cheio de íons, os íons são essenciais para fazer basicamente tudo que o nosso corpo precisa para manter diferenças de potencial entre o meio intra e o meio extracelular, mas eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Mas a questão é que a água, ela é um solvente, então os íons, né, são formados em água. Então, por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, em água, ele forma íons de sódio e íons de cloreto. E esses íons dentro do nosso corpo têm funções na nossa homeostasia, tá? Então, ela é um solvente. Ela é capaz de, por exemplo, se absorver ao redor de íons e propiciar com que esses íons se movam livremente. Claro que depende também de transportadores, mas entre as membranas, tá? E isso vai ser essencial. Sem contar que, por ser um solvente, ela acaba sendo um meio para que reações ocorram. Se essas reações não tivessem água para ocorrer como meio, elas provavelmente não ocorreriam. Claro que também depende da reação. Mas a água, então, tem esse papel de solvente, tanto para permitir que reações químicas metabólicas, por exemplo, aconteçam dentro do nosso corpo, mas também justamente essa função de ser solvente de íons, né? Conseguir ser absorvida ao redor dos íons e propiciar, assim, que o movimento livre desses íons no nosso corpo, tá? E a quarta função da água, ela é basicamente um produto do metabolismo oxidativo, né? Na verdade, meio que não é uma função, mas é uma consequência, né? Ela é produzida
pelo nosso metabolismo. Então, quando a gente faz hidrólise, ou seja, quebra pela água, usando, né, proteínas, lipídios, carboidratos, a gente tem a formação de água, né? Tanto que o final da fosforilação oxidativa é água e oxigênio, né? Então, a água é um produto do nosso metabolismo. Então, nós, quando seres vivos, metabolizando, acabamos também por produzir água. E aí pode surgir uma pergunta na sua cabeça: tá, Letícia, se a gente produz água, se o nosso corpo produz água, por que a gente precisa ingerir água? Bom, aí entra outra questão, que eu só vou abrir um parênteses aqui, eu posso explicar isso melhor, mais detalhadamente em outro vídeo, mas a gente tem o que a gente chama de balanço hídrico, que é o quanto você ingere e o quanto você excreta. E basicamente, num período de 24 horas, o que entra tem que ser igual ao que sai, para que a gente consiga manter a nossa constituição fisiológica normal, para que a gente consiga manter 60% do nosso peso corporal de água, tá? Então, tudo que entra vai ter que sair. Então, a gente tem esse balanço hídrico. Só que esse balanço, né, o que a gente ingere? A gente ingere líquido, a gente ingere comidas que possuem líquido e nós produzimos metabolicamente. Só que a gente perde muita água. Então, evapora a água da nossa pele, sai água pela respiração, pela expiração, né? A gente perde água pela urina, perde água pelas fezes. Então, o tanto de água que a gente perde, principalmente por esses 4 meios, fezes, urina, transpiração e a respiração, são meios que fazem com que a gente perca muita água, somando tudo isso. Então, por isso que precisamos ingerir água, porque o produto do nosso metabolismo não é suficiente para suprir a perda de água que a gente tem durante o dia. Então, por isso precisamos consumir uma fonte externa de água, tá? Então, só para explicar o porquê que mesmo sendo produto do metabolismo, precisamos ainda consumir água além do que a gente já produz, tudo bem? E aí, vamos pro próximo papel da água, que é como lubrificante, como formadora, né? Um dos componentes necessários para formar muco. Então, no trato respiratório, no trato gastrointestinal, no trato geniturinário, tudo isso vai precisar, né, de muco, né, para lubrificar, para fazer com que esses tratos, né, esses canais funcionem bem, para que consigam transportar substâncias, né, para que proteja aquele epitélio. Então, o muco, um dos constituintes do muco, vai ser necessário água, tá? Então, a água também tem esse papel de lubrificante dentre vários sistemas fisiológicos, ok? A outra função da água, que é uma função muito interessante, talvez não tão citada, é uma função amortecedora. Porque quando a gente pensa, por exemplo, num bebê dentro de uma barriga, ele tá ali e tem ali o líquido amniótico e isso tá protegendo o bebê de impactos que possivelmente essa mãe possa sofrer. Então, meio que o bebê tá ali flutuandinho dentro da barriga da mãe. E caso a mãe sofra um impacto, a água que tá ali ao redor, dentro do líquido amniótico, vai proteger esse bebê. E isso não acontece só na gravidez, né? Quando a gente pensa em cérebro, né, encéfalo e medula espinal, a gente tem que lembrar que temos o líquido céfalo-raquidiano, que é o líquido que está entre as meninges aracnoide, né, aracnoide e a pia mater, né? E aquele líquido, ele vai estar ao redor do nosso encéfalo e da nossa medula espinal, justamente para proteger com que o sistema nervoso central, que é uma parte tão importante, né, do nosso organismo, para não dizer uma das mais, que é o que coordena o restante dos sistemas, ele vai fazer com que, se eu tiver um impacto em andar, em correr, se eu bater a minha cabeça, o que vai acontecer? Esse líquido céfalo-raquidiano que está ao redor do meu encéfalo e da minha medula espinal, ele vai ser um amortecedor, vai servir de amortecedor. O artigo traz como se fosse um absorvedor de choque, porque a água recebe esse choque, né? Então, em vez do cérebro se chocar diretamente com o crânio, a gente tem essa absorção de impacto pela água, tá? Pelo líquido céfalo-raquidiano. Então, essa função da água na nossa fisiologia também é muito importante para que não soframos com os impactos mecânicos diários que a gente eventualmente possa sofrer, tá? E a sétima e última função essencial da água no nosso organismo é como carreadora, ou seja, como transportadora. A água, né, é um dos principais componentes do sangue, e o sangue é responsável por fazer transporte de nutrientes para todos os
né, tecidos, órgãos e sistemas do nosso organismo, mas também por retirar o lixo, né, retirar os metabólitos de todos esses sistemas. Então, ela tem essa importantíssima função carreadora, que faz com que todos os sistemas sejam mantidos, porque eu estou nutrindo os meus sistemas e eu também estou eliminando toxinas, excretas e metabólitos de todos estes sistemas, tá? Então a água, ela tem essas 7 funções essenciais dentro da fisiologia humana. Algumas também se combinam com fisiologia de outros organismos vivos, obviamente, mas aqui, como eu falei, estou destacando fisiologia humana, tá? E aí, né, voltando à questão lá do início do vídeo, será que a gente precisa realmente beber 2 litros de água por dia? Bom, esse artigo de revisão é de 2010, tá? E ele traz que a média de consumo de seres humanos é de mais ou menos 1,5 litro por dia, tá? Só que tudo isso vai depender de inúmeros fatores. A umidade do ar, a temperatura, tá? O que você come, tá? Se tem mais água, se tem menos água. Então, é um valor estabelecido, mas não quer dizer que essa é a sua necessidade fisiológica, entende? Porque cada organismo vai ter uma necessidade diferente de acordo com o ambiente em que vive e com o que consome de bebidas e também de alimentos, tá? Então, é uma necessidade que é muito particular. Aqui, a média que ele traz é realmente de 1,5 litro por dia, mas não quer dizer que seja a sua necessidade. O que eu já vi muito foram nutricionistas recomendando 0,035 litros por quilo corporal, ou seja, pegar o valor de 0,035, multiplicar pelo seu peso em quilos e ali você vai ter o resultado de quantos litros você precisa beber por dia, tá? Então, eu, sinceramente, eu tava buscando, na verdade, de onde é que vem esse cálculo, mas eu imagino que seja uma aproximação de acordo com a porcentagem de composição de água corporal, da ingestão alimentar e da água, tá? Mas tô compartilhando aqui porque é o que eu ouvi de alguns nutricionistas nos quais eu confio, então por isso que eu tô compartilhando isso aqui com vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, procure sempre um profissional de saúde, né, essencialmente um nutricionista, que é o que vai te dizer qual que é a melhor estratégia e o que você precisa fazer para realmente bater as suas necessidades de água diária. Claro que se você faz atividade física, sua transpiração vai ser maior, então você vai perder mais água. E tem um negócio muito engraçado, que aparece até nesse artigo, mas eu já tinha lido no livro de fisiologia também, quando eu estava estudando para a prova do mestrado, que se você faz uma atividade física muito intensa em um lugar muito quente, você pode perder quase 1 a 2 litros de suor em 1 hora. Gente, é um negócio, assim, insano, tá? Então, assim, não é bobagem. Bebam água porque é extremamente importante por todas essas 7 funções que eu falei, mas também para você não ter uma desidratação por conta do seu estilo de vida e também, eventualmente, pelo ambiente em que você vive também, tá? Então, se atente a isso. Tomar água não é brincadeira. Então, por favor, beba a quantia necessária de água e, na dúvida, aí vai com 2 litros pelo menos por dia. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem me assistido. Um beijão e até a próxima.